Conheça o seu inimigo como a si mesmo e não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Essa é uma frase de Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, e é baseado nessa premissa que iniciaremos o nosso capítulo 3. Nesta aula, eu falarei sobre algo pouquíssimo comentado em matéria de aprovação em concursos públicos: o perfil das bancas examinadoras e a influência desses perfis na forma como você deve ou deveria estudar. Saber como funciona a banca examinadora do seu concurso é fundamental para você entender duas coisinhas. Primeiro, a escolha correta das ferramentas aqui do método de aprovação e das técnicas de estudos que você aprenderá mais adiante para adequarmos toda a sua rotina de estudos ao padrão de cobrança da banca examinadora. E também, número 2, na forma como você vai direcionar toda a sua rotina de estudo para você chegar lá no dia da prova e ter o melhor desempenho possível. Afinal de contas, tudo gira em torno de uma prova, não é verdade? Tudo é sobre chegar lá no dia D e fazer uma boa prova e ter o melhor desempenho possível. De uma forma geral, o papel das bancas examinadoras é selecionar os melhores candidatos às vagas abertas por meio de concurso público. Mas o estilo das provas de determinadas bancas tende a medir diferentes aspectos do conhecimento acumulado por você que está se preparando para uma prova de concurso público. Para esta aula de hoje, nós iremos nos deter especificamente ao perfil das provas objetivas, ok? Porque para as provas discursivas, a avaliação vai mudar um pouquinho e, nesse caso, as bancas tendem a avaliar o modo como o candidato constrói ideias por meio de textos manuscritos, ok? Então a forma de avaliação muda um pouquinho e a sua forma de estudo, para esse caso das redações, vai mudar um pouquinho também. Tá? Mas eu não quero que você se preocupe com as discursivas por enquanto. Nós trataremos delas de forma bem detalhada em aulas específicas. Beleza? Vamos primeiramente conhecer as principais características de cada uma das bancas, tá? E aqui na aula de hoje eu vou falar só das bancas principais, das maiores bancas, para no final desta aula a gente pegar tudo que a gente tratou aqui e arrematar te passando algumas adequações que você pode fazer desde já na sua rotina de estudos. Certinho? Vem comigo que a gente vai começar com a FCC. A Fundação Carlos Chagas é uma instituição paulista que realiza concursos de várias carreiras nos serviços públicos e, principalmente, concursos do Poder Judiciário, ok? Ela tem um padrão de provas de múltipla escolha em que explora os conteúdos de todo o edital, tá? Esse estilo de prova da FCC explora muito bem a capacidade mnemônica do candidato, ou seja, costuma se dar bem nesse tipo de prova quem tem o conteúdo do edital trabalhado mais no nível de memória, ok? O seu estilo de estudo para essa banca deverá priorizar registros que facilitem a memorização do conteúdo, principalmente quando você estiver estudando as leis e os códigos, ok? A sua rotina de estudos deve estar configurada de forma a priorizar as revisões e os treinos com as questões de prova. A gente vai trabalhar alguns tipos de registros que são específicos para o estilo de cobrança de provas como as da FCC. Tudo bem? Vou te mostrar aqui um exemplo de uma prova da FCC. Olha só. Então, como eu te falei, a gente tem aqui provas de múltipla escolha, tá? Com 5 alternativas. Né? E é importante você entender que, de fato, né, nesse tipo de prova aqui, a banca ela explora a maior parte daqueles assuntos que estão lá no seu edital. Tudo bem? Agora, a gente vai falar de uma outra banca, né, com padrão de prova bastante similar ao da FCC, mas com algumas características próprias. Estou falando aqui da FGV. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição carioca e, tradicionalmente, sempre foi uma instituição voltada aí ao ensino superior, mas, com o passar dos anos, ela acabou ampliando o seu leque de atuação, pegando provas de concursos públicos, ok? Ela é uma banca que, tradicionalmente, organiza aí os exames da Ordem dos Advogados, que é feito anualmente pela OAB, ok? Para fazer as provas da FGV, o candidato deve estar preparado para enfrentar provas muito longas, muito extensas, ok? Que exploram diferentes gêneros textuais, inclusive, a fim de testar a sua resistência e a sua paciência também. Costuma se dar bem nessas provas
o candidato que alia o estudo teórico com a realização de muitos simulados, para que você consiga desenvolver não só o conhecimento teórico lá do tópico do seu edital, mas também a velocidade de raciocínio que você precisa ter para fazer esse tipo de prova, ok? As questões costumam ser objetivas, o que também privilegia o aspecto de memorização do candidato, ok? E a estrutura da prova contempla questões de múltipla escolhas também com 5 alternativas. Mas cuidado, pois essa banca miserenta costuma apresentar alternativas com textos também muito longos e não raro ela muda uma palavrinha, tornando o item todo incorreto. Ou seja, você tem de estar preparado para lidar com essas cascas de bananas que a banca adora colocar nas questões de prova. E não tem jeito, gente, o remédio para isso é muito treino. É um tipo de prova que mata de raiva mesmo aquele candidato que estudou bastante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no tipo de prova da FGV. Olha só, peguei aqui um recorte de uma das provas que ela fez, que aplicou para o cargo aí de consultor legislativo, alternativas muito longas, e isso acaba gerando uma ansiedade que contamina o desempenho do candidato no restante da prova, ok? Então, como eu falei, é muito importante que você esteja preparado para fazer uma prova grande como essa, extensa como essa, certinho? Agora, mudando completamente o estilo, nós temos ele, o CESP-SEBRASP. O CESP é o terror das bancas examinadoras, pois privilegia nas suas provas um conhecimento mais analítico, um conhecimento mais aprofundado do que conhecimento de memória, por exemplo, né? Que é dessas outras bancas que a gente falou. Tanto as provas de nível superior quanto as provas de nível médio são complexas e bem elaboradas, o que exige do candidato um modelo de estudo mais baseado no entendimento, ou seja, no domínio profundo daquilo que está sendo cobrado lá no edital, e não raro ele cobra até um conhecimento mais interdisciplinar do tópico lá do seu edital, beleza? O modelo de prova mais utilizado pelo CESP é aquele de marcar certo ou errado, mas não raro a banca também produz provas de múltipla escolha, ok? Para as provas do modelo certo e errado, a banca não costuma cobrar todo o conteúdo que está descrito lá no seu edital. É, pois, uma prova que demanda estratégia até mesmo para preencher o gabarito, já que alguns grupos de matérias podem valer mais pontos do que outras, ok? Isso varia de concurso para concurso, tá joia? E aí a gente sempre vai se atentar ao que está escrito lá no edital, porque se a matéria tem um peso 2, a gente vai dar uma ênfase maior a essas matérias do nosso estudo, tá? Tem uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar em relação ao CESP, tá? Que é o fator de correção. É o fato de uma questão errada anular uma questão certa, tá? Esse tipo de prova visa eliminar o candidato que é aventureiro, né? É uma prova feita para eliminar o fator sorte, tá bom? Então não invente de chutar nas provas do CESP, tá bom? Pelo menos não antes de estudar bem o conteúdo lá do seu edital e aprender todas as técnicas que eu te ensinarei neste curso. Tá joia? No capítulo 4 você aprenderá um modelo de registro de estudos que é chamado de fichamento. Tá? Há vários tipos de fichamento. E esse tipo de registro ele é o mais ideal para quem estuda para fazer uma prova no padrão CESP. Porque apesar de ser um registro que é um pouco mais demorado de se produzir, é o ideal para esse tipo de prova porque privilegia a compreensão, tá, do conteúdo estudado ao invés de uma mera decoreba. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no tipo de prova do CESP? Então, olha só. Como eu falei, a maioria das provas são provas no estilo certo e errado, tá? A gente tem que se atentar à questão do fator de correção, porque um errado anula uma certa. Não é uma prova feita para o candidato sair chutando de forma indiscriminada, tá bom? E para esse tipo de prova aqui, a gente vai adotar registros específicos, tá? Então, colocando aqui na tela, só para você conhecer um pouco sobre esse modelo de cobrança, e a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente definir as suas rotinas de estudos, tá? Porque tem uma forma que a gente vai estruturar os seus fichamentos para que você esteja preparado para enfrentar questões da banca CESP-SEBRASP, tá bom? Já no grupo das provas de múltipla escolha, nós temos também a CESGRAN Rio, tá?
A Sesgran Rio é uma instituição lá do Rio de Janeiro, e o nome não nega, né? E ela promove concursos das mais diferentes esferas de governo e normalmente é ela que faz os concursos da Petrobras e também do IBGE, além de outros. A estrutura das provas da Sesgran Rio são aquelas de questões de múltipla escolha e cada uma com 5 alternativas também. É uma banca que, de modo geral, costuma formular questões mais objetivas, além de adorar utilizar imagens como gênero textual, o que demanda treinos específicos com questões desse estilo, ok? Esse padrão de prova também privilegia conteúdos lá no nível de memória. Isso requer que você adote determinados registros, né, que sejam mais dinâmicos e que proporcionem aí uma memorização dos assuntos que você estuda. Eu particularmente acho super válido a adoção de mapas mentais para o estudo para enfrentar provas da Sesgran Rio, beleza? Vamos dar uma olhadinha no tipo de prova da Sesgran Rio. Olha só, como eu falei, questões pequenas, tá? 5 alternativas, certo? E tem um detalhe em relação a essa prova aqui. Por ser uma prova mais enxuta, né, menor e mais objetiva do que as outras de múltipla escolha que a gente citou aqui, a nota de corte costuma ser muito alta para esse tipo de prova, tá? Então, se dá bem nessa prova, de fato, quem tem memória boa, tá? E para ter memória boa, você tem que adotar determinados tipos de registro e você vai aprender vários deles aqui comigo no curso, tá bom? Olha só, há dezenas de outras bancas organizadoras que não foram citadas aqui, como é o exemplo da banca Funrio, Consuplan, o IADES, tem o IBAD, por exemplo. Mas nós tratamos aqui só das maiores, porque muito do que eu falei nessa aula aqui vai te servir para as outras bancas também, tá bom? Em todo caso, eu sugiro que você não deixe de ler o edital para você ficar por dentro das características e particularidades da banca que vai fazer o seu concurso, tá bom? Agora olha só, para a gente arrematar tudo que foi dito aqui, eu preciso que você guarde bem o seguinte. De forma geral, as provas de múltipla escolha tendem a ser mais expansivas e a cobrarem mais assuntos do seu edital, tá? Em comparação às provas do CESP, por exemplo, nas quais, vale até repetir aqui, a banca quase nunca cobra tudo que está lá no seu edital. Além disso, em provas de múltipla escolha, acaba que a banca cobra muito do candidato o conhecimento de memória. Eu falei isso várias vezes aqui na aula, tá? E isso vai demandar de você um esforço mais concentrado na parte de revisão e na parte de treino com questões de prova, ok? Nos seus estudos para esse formato de prova, que é o de múltipla escolha, aquele nível 3 de conhecimento que a gente falou nas aulas anteriores é mais do que o suficiente para você se dar bem nas provas. Tá lembrado dos níveis de domínio que a gente tratou na aula 3 do capítulo 2? Pois é, o nível 3 é o nível de familiaridade. Dá para você atingir esse nível de domínio fazendo um estudo mais rápido até. A gente vai juntar todos esses conceitos que nós tratamos nessa aula de hoje quando nós montarmos um cronograma de estudos já nos próximos capítulos, ok? Por hora, ainda falta a gente falar um pouco aqui da escolha dos materiais de estudos em relação a tudo que eu falei aqui sobre as bancas examinadoras. Mas isso a gente vai tratar já já na próxima aula. Fica aí que a gente já volta. Um abraço, valeu!